Qual? O nome da cidade. Nome da cidade. Paraguaçu. Sidão, foi o nome de Paraguaçu, foi o nome da cidade. Buenos Aires. Meu Deus do céu, eu não aguento isso, gente. Já. Gente, Papo Reto de hoje traz um tema muito interessante. O fim do uso das máscaras. É o momento certo ou é momento de precipitação? Atenção, isso é muito sério. Eu quero que você acompanhe. Nós vamos ter aqui no programa, aqui na Rede Vida, uma das maiores especialistas, eu considero uma das maiores especialistas mundiais sobre esse assunto da pandemia. Doutora Rosana Richman vai falar para nós hoje. Nós vamos ter muito assunto para conversar. Acompanhe comigo o SBT e depois a gente recebe aqui a doutora Rosana. Desde o começo de 2020, a humanidade se viu na obrigação de utilizar máscaras para evitar o contágio do novo coronavírus e procurar diminuir os casos de infectados com Covid-19. Agora, em 2021, com boa parte da população vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus, países ao redor do mundo estudam a necessidade da obrigação do uso de máscaras, ao menos em espaços abertos. Estados Unidos, Israel, França e Itália já aderiram à ideia após a queda no número de infectados pela doença. Mas e o Brasil? Como tem caminhado com essa ideia? Apesar de ultrapassarmos 600 mil mortes, o número de perdas diárias diminuiu a cada dia. Somando isso ao fato do Brasil ser um dos países que mais vacina sua população, políticos e especialistas estudam a possibilidade de liberar o desuso das máscaras em locais públicos. Mas será que já está na hora de acatarmos essa decisão? Acompanhe o Papo Reto de hoje sobre este debate. Eu recebo aqui na Rede Vida Televisão a doutora Rosana Richman, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e também infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. É uma das vozes mais conscientes e uma das vozes mais contundentes também nesse tempo todo da pandemia. Queria agradecer a presença da senhora, doutora Rosana, e ao mesmo tempo fazer o nosso agradecimento à senhora, e usando justamente a senhora para agradecer todos os cientistas e todos aqueles que realmente se consumiram para que a gente pudesse estar hoje, respirando aliviado. Muito obrigado pela sua voz, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Agradeço imensamente. Seja bem-vinda aqui na Rede Vida, doutora. Muito obrigada, Fábio Juarez, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente teve momentos super diferentes, durante esse 1 ano e meio de pandemia, momentos tristes, momentos de insegurança, de incerteza do futuro. Verdade. E agora a gente está num momento vendo, de fato, uma bela luz no fim do túnel, então é um momento interessante e gostoso de conversar. Que bom que a senhora traz esse momento mostrando e a gente poder antever talvez essa luz. Eu pergunto para a senhora, o nosso tema aqui é sobre a máscara, porque a gente tem visto e temos ouvido falar, de repente, do abandono. Eu sei que muitas pessoas estão loucas, todo mundo, inclusive os médicos, os cientistas, todo mundo nos vê livre justamente de tantas e tantas coisas que a pandemia trouxe. Mas uma delas, mais incômodas que as pessoas têm achado, é o uso da máscara. Eu pergunto para a senhora, há um risco da gente abandonar a máscara nesse momento, doutora? De repente, há pessoas que preconizam justamente já abandonar. E eu pergunto para a senhora, essa voz da ciência é abalizada como da senhora. Então vamos lá, Padre, eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas importantes, Como a própria matéria disse muito bem, o Brasil é um dos países que conseguiu, em termos de número de doses, é um dos que mais conseguiu vacinar sua população, e assim como você me agradeceu como cientista, eu agradeço a população brasileira que acatou e viu que a vacinação nesse momento era um gesto de amor, além de toda a proteção, era um gesto de amor para a sua vida, mas principalmente para a vida de quem convive com você. Então, o Brasil realmente está indo muito bem, mas ainda falta um belo trecho, O Brasil, se a gente for ver os números, e a gente considera a pessoa vacinada de fato e com uma proteção melhor quando ela tem 14 dias após a segunda dose. E nós chegamos no Brasil numa média de 50% da população, que é fantástico, mas ainda falta bastante ainda para a gente chegar numa situação de maior conforto e segurança
para poder, de fato, abandonar as medidas não farmacológicas, uma delas, o uso da máscara. Então, eu te diria que nós estamos no caminho certo, a gente está vendo progressivamente aquela taxa de transmissão do vírus da Covid caindo aqui no nosso país. Então, semana após semana, a gente só está vendo os números negativando, o que é excelente, mas a gente ainda tem, Padre Juarez, 400 mortes por dia. Então, apesar de todo o cenário caminhando para uma coisa muito melhor, eu tenho certeza que o caminho é esse mesmo, de quanto mais vacinação a gente tiver e maior for a adesão a todas as medidas, incluindo ainda a máscara, a gente vai chegar no momento certo, onde a própria Organização Mundial da Saúde vai falar, gente, a pandemia, ou seja, a circulação do vírus em todos os continentes acabou, é isso que a gente quer ouvir, e com isso, com essa diminuição super importante do número de mortes, do número de circulação de vírus por aqui, daí sim a gente vai conseguir abandonar a máscara, começando sempre por ambientes abertos, né, ambientes bem ventilados, até chegar em ambientes fechados, onde tenha um acúmulo maior de pessoas. Mas não é o momento, mas nós estamos no caminho certo. Doutora, existe uma proporção segura de vacinados, de vacinação, para que a gente diga assim, ó, posso abandonar? A senhora tocou até no assunto de quando houver o contágio, ele estiver praticamente zerado, mas existe uma proporção que a gente poderia começar já a tirar? Padre Juarez, não é só para a gente levar em conta a porcentagem de vacinados, sim, é um dos itens. Então a gente tem, porque nós sabemos que as vacinas, em especial a vacina inativada, eu vou falar agora o nome para a gente entender melhor, a Coronavac, por exemplo, não é uma vacina que consegue fazer com que a gente não transmita o vírus. Então, sim, mesmo que eu esteja sem sintomas, num ambiente com pessoas mais perto de mim, com pouca ventilação, eu posso estar infectada, sem saber. E posso infectar pessoas que, mesmo vacinadas, eventualmente a gente sabe que as vacinas não são 100%. Então, a porcentagem de vacinados é importante. Esse número ronda aí em termos de 80%, 85% da população, com 2 doses e 2 semanas depois da segunda dose. E, em paralelo, a gente precisa ver a taxa de transmissão, que é o tal do R0 que a gente fala, né? O Imperial College de Londres, ele sempre dá esses números. O número melhor, só para a gente entender, é tudo que é menos do que 1. Quando essa taxa de transmissão é igual a 1, significa, em termos matemáticos, que 100 pessoas infectadas conseguem transmitir para outras 100 pessoas. Sim. Então, você não vê o fim da pandemia de um jeito desse. A hora que essa taxa é menor que 1, e o número hoje aqui no Brasil está em 0,6, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, elas conseguem transmitir para 60 pessoas. Sim. Ou seja, nós estamos na descendente. E por que isso? Porque a maioria das pessoas, o vírus já encontra uma certa defesa. Ele, sim, não consegue infectar aquelas pessoas porque elas estão vacinadas. Então, o caminho é esse. Nós temos que manter o uso de máscara por enquanto. Imagina, Padre Juarez, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles tiraram precocemente o uso da máscara. Verdade. Eles viram que não deu muito certo, os casos começaram a aumentar de novo, e eles tiveram que voltar para a população, depois de um tempo tão esperado da retirada da máscara, que ninguém gosta de usar máscara. Sim. É um adorno que, se você falar, você gosta? Não, eu me sinto segura, mas não que eu goste de usar. Como é que você vai falar para uma população, a hora que você anunciou que não precisava mais o uso da máscara, ter que voltar a usar? Você concorda que a população fala, puxa, agora não, agora eu já não aguento mais. Então, é uma medida, eu entendo, eu concordo, que não é uma medida agradável, mas é fundamental nesse momento que a gente está, onde quem está circulando é uma variante Delta, uma variante que tem maior transmissibilidade. E se você me perguntar, Padre Juarez, se hoje eu ainda estou vendo casos novos de Covid, eu estou aqui em São Paulo, na capital, sim, eu estou vendo casos de Covid em atividade, com 80% da população do município de São Paulo já vacinada. Então, como eu lhe falei, é super desejado, estamos no caminho certo, mas ainda não é o momento. Muito bom. Olha, como que a senhora vê esses eventos, testes que estão sendo realizados? Com um número limitado de pessoas, mas a pessoa usando, às vezes, sem máscara. A senhora acha importante? É seguro? É seguro participar? É seguro? É importante também para a ciência, para que a gente tenha esses eventos, testes?
Sim, eu julgo que é importante, sim, porque não adianta eu pegar um evento teste de Israel e falar que funciona no Brasil. Não, nós temos outra genética, outros costumes, o brasileiro é super de estar junto, de abraçar, de falar alto, de cantar, tudo isso a gente sabe que tem a ver com a transmissão do vírus, fora a parte genética, a resposta à vacina, o tipo de vacina. Aqui no Brasil nós estamos usando 4 tipos diferentes de vacina, então eu acho que sim, eu acho que é muito bem-vindo os eventos testes feitos aqui regionalmente, desde que essas pessoas sejam seguidas depois do evento. Então, houve o evento, todo mundo com teste negativo, todo mundo vacinado, então é um evento que tem tudo para ser seguro, e depois de um tempo não é só acompanhar para saber quem ficou doente, quem foi para o hospital, quem morreu, não, é acompanhar com novos testes para ver se tinham pessoas daquele grupo que se infectaram, sem sintomas, que nem sabem que estão infectadas, mas podem ser um vetor para outras pessoas. Então, os eventos testes, eu estou de acordo, desde que sejam feitos todas as etapas, não só monitorar quem adoece, mas monitorar quem se infecta mesmo sem saber. E a gente só sabe isso através daquele teste chatinho do cotonete, mas ele é fundamental para isso. É verdade. Doutora, a senhora imagina como está bom a senhora falando tudo isso, a audiência como está, a senhora imagina como está. Olha aqui, por isso é muito importante a presença da senhora aqui hoje. Eu pergunto para a senhora, a maioria dos casos graves atuais, eles estão acontecendo em pessoas não vacinadas? Isso, a maioria, tem um estudo até que veio do Emílio Ribas semana passada, lá do Instituto, 9 a cada 10 pessoas que estão internadas no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá naquele período que foi estudado, eram não vacinados ou parcialmente vacinados. Então, quem está nos ouvindo agora, que já tem a sua primeira dose realizada, não deixe de fazer a segunda dose. Ah, mas deu reação na primeira dose. Dependendo da vacina, na primeira dose pode dar reação e na segunda não. A reação é chata. Vai durar o quê? 24, 48 horas e você vai estar protegido por os próximos meses. Então, não deixe de completar a sua vacinação por causa disso. Porque, como você bem falou, e isso não é só aqui em São Paulo, o mundo inteiro está relatando isso, que os casos mais graves, os casos que hoje estão precisando ir para o hospital, são exatamente pessoas não vacinadas. Daí você vai me perguntar, mas eu conheço um vizinho que tomou 2 doses e precisou ir para o hospital. Tudo bem, a gente nunca falou que as vacinas são 100% de proteção. Isso. Mas quando você vê a possibilidade do vírus sobreviver e seguir se multiplicando nas pessoas, é muito menor se a nossa população estiver vacinada. Então, como eu falei no início, não é um ato para a sua saúde pessoal, é um ato de saúde coletiva. Então, por isso que eu, de novo, agradeço a todos os brasileiros que foram lá, arregaçaram a manga e tomaram sua vacina. Que bom. Doutora, eu tenho mais perguntas para fazer para a senhora, mas eu vou pedir 2 minutos só para eu falar com a Simone e já volto. Mas eu quero perguntar sobre os remédios novos. Novos remédios, são 2 remédios que foram anunciados pela imprensa, ainda em teste, mas eu quero perguntar sobre isso. Rapidinho, que é uma das maiores autoridades científicas que nos está trazendo aqui muita informação, muito importante, muito importante. A única maneira da gente combater uma pandemia como essa é com ciência e informação. Informação. Por isso a gente fala tanto, cuidado com fake news, cuidado com o conselho do compadre, da vizinha, cuidado. A gente tem que ouvir pessoas como a doutora Rosana fala para a gente hoje. Doutora Rosana, eu continuo perguntando para a senhora, falei sobre essa semana foi anunciado na imprensa 2 remédios, aliás, 2 laboratórios que apresentaram, um via oral, o outro intravenoso, né? Que é claro, está em teste e tal. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, eles não foram aprovados ainda, mas existe uma promessa muito grande desses medicamentos, né? Isso mesmo, é super importante o anúncio feito essa semana. Uma das medicações é um antiviral, o nome é Molnupiravir, um nome complicado aí, como sempre os remédios têm nome complicado, mas a grande vantagem dessa droga seria que é uma droga, primeiro, oral, então isso já é um grande benefício, porque toda vez que são drogas injetáveis, você já tem que ir até um local, tomar a injeção, então o acesso é um pouco mais complicado.
Quando é um remédio oral, você concorda que é muito mais fácil você poder indicar e a pessoa tomar. Essa droga é uma droga para matar o vírus, ele meio que embaralha a replicação desse vírus, ele não consegue replicar, ele não consegue fazer uma quantidade de vírus suficiente para poder infectar nossas células. O ideal é que essa medicação, que é uma medicação oral, que você toma de 12 em 12 horas por 5 dias, ou seja, fácil a posologia, fácil a forma de tomar, ela deve ser feita logo no início dos sintomas para as pessoas que têm maior risco. Então vamos supor, você tem, sei lá, alguém que tem 80 anos ou mais, ou alguém que está fazendo algum tratamento de câncer, ou alguém que é portador do vírus HIV, que pode ter, mesmo vacinado, uma resposta pior à vacina. Transplantado renal, tem uma série de pessoas. Então, numa situação em que essa pessoa inicia o seu quadro clínico, que a gente confirme o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus, você inicia precocemente um antiviral que vai ter essa capacidade. E os resultados no estudo é que a eficácia desse tratamento no estudo feito foi de pelo menos metade deles não precisaram e não evoluíram de uma forma mais grave. No estudo feito, Padre Juarez, só para a gente ter noção, ninguém era vacinado. Então era mesmo uma situação de vida real. E todos os pacientes, as pessoas que foram envolvidas nesse estudo, tinham alguma comorbidade, algum problema, ou cardíaco, ou pulmonar, ou no fígado. Ou seja, eles desafiaram o remédio no pior cenário e com isso eles conseguiram metade só dos casos que precisaram evoluir para uma forma mais grave, etc. Então, primeiro, é uma excelente notícia, lógico que ainda não está aprovado, então tem que passar lá no FDA nos Estados Unidos, na Anvisa aqui no Brasil. E, lógico, se tivesse disponível, vamos supor que tudo dê certo, se esse remédio estiver disponível no SUS, para a gente poder, de fato, poder prescrever para os nossos pacientes, seria o ideal. Doutor... E a outra medicação, rapidamente, é uma medicação injetável, uma medicação que são 2 anticorpos, é tipo um coquetel, 2 anticorpos monoclonais, que a gente faz intramuscular, então ele é injetável, e ele conseguiu evitar as formas graves da doença. E a vantagem desse outro remédio, que é da AstraZeneca, é que ela consegue uma duração de proteção maior. Então, assim, Padre Juarez, eu vejo com excelentes olhos que, de um lado, a gente tem cada vez mais vacinas de gerações melhores, de eficácia melhor, e, por outro lado, a gente precisa, sim, de remédios no tratamento, caso tenha a falha das vacinas. Muito bom. Só falou de vacina, existe um estudo da nova vacina, Clover, né? Que é uma vacina que promete 100%, é isso mesmo, doutora? 100% de imunidade. Há alguma previsão da aprovação dessa vacina, doutora? Olha, eu te diria, vacina em 100% é uma combinação que não me agrada muito. Toda vez que alguém fala em 100% em vacina, eu coloco um pé atrás. Uma coisa é você ter a produção de anticorpos. Então, 100% das pessoas que se vacinaram produziram anticorpos. Agora, saber se de fato, na vida real, em todas as idades, com todas as variantes, o desempenho de uma vacina vai ser 100%, eu já prefiro aguardar um pouco mais antes de falar desta maneira. Mas, de qualquer maneira, a notícia é muito boa. Eu te diria que 2022, eu acho que será o ano, 2021 foi o ano da vacina, e 2022 será o ano daquelas vacinas de uma geração mais nova, mais específicas conforme os tipos de variantes de preocupação que podem circular nas diferentes partes do mundo. Então, a gente o mundo aí, os cientistas estão ficando bom em desenvolver vacinas e mais do que isso, Padre Juarez, a gente começa a ver uma perspectiva para outras doenças que a gente, outros vírus respiratórios, vírus sincial, citomegalovírus, tem vários outros vírus que podem causar doença grave, que com esse avanço que nós tivemos com essas vacinas para a Covid, a gente pode começar a desenvolver com essas tecnologias vacina para outras doenças que a gente jamais teve vacina eficaz. Então, só boas notícias. Eu também acredito essa pandemia, claro, que trouxe muita dor, sofrimento, mas ela trouxe e vai trazer um progresso para a medicina muito grande, eu tenho certeza. Alguma coisa boa a gente tem que tirar disso. Doutora, eu só queria perguntar para a senhora, a gente sabe que a vacina funciona e não há outra maneira de enfrentar a doença senão com a ciência. Mas ainda existe, e eu pergunto à senhora como cientista, ainda existem grupos que
tem resistência à vacina, mesmo vendo de maneira mais notória e pré-clara que é a vacina que está nos salvando? Eu te diria que aqui no Brasil a gente tem grupos que a gente fala que eles são hesitantes. Eles não são contra a vacina, mas eles não estão tão seguros porque acham que a vacina foi desenvolvida muito rápido, porque os testes foram num número mais reduzido e que a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro em cima disso. Então, ele está na dúvida do que ele faz com ele, com os filhos, etc. Então, este grupo dos hesitantes é que é o grupo mais suscetível às fake news, o que não é legal, porque quem é anti-vacina, ele não vai atrás das fake news, ele produz as fake news. Então, quem é anti-vacina, eu brinco, não adianta, eu até desisto. Quando eu sinto no consultório alguém que é radical, eu falo, não, esse não adianta nem eu conversar, porque faz parte, ele já incorporou isso, mas esse número é muito pequeno no Brasil, diferente de outros países. Aqui no Brasil, eu tenho vários pacientes que eles falam, nossa, doutor, eu estou na dúvida, porque eu estou achando tudo muito rápido. E daí é uma questão de você conversar e explicar para ele, olha, a realidade é essa, os estudos mostraram isso, a vida real é dessa maneira. E hoje, felizmente, a gente tem essa queda absurda no número de casos graves, de morte, sofrimento, né, padre? Graças à vacinação e, lógico, as outras medidas que foram feitas associadas. Então, eu te diria que quanto mais informação, como vocês estão fazendo agora aqui, a gente passar com clareza, admitindo a limitação das coisas, né? A gente tem limitação no tratamento? Tem. A gente tem limitação nas vacinas? Tem. Mas o benefício é tão maior do que os eventuais riscos que a gente não tem como não convencer alguém que está na dúvida a fazer o melhor e a se vacinar. Prometo que eu já vou liberar a senhora, mas eu pergunto sobre a terceira dose, ou então a dose de reforço. A senhora acredita que todos nós devamos tomar em algum momento essa terceira dose, doutor? Olha, o mundo inteiro está mostrando que essa dose de reforço, após 6 meses da segunda dose, para quem tomou o esquema de 2 doses, ele dá uma boa subida na quantidade de anticorpos. E isso já era esperado, a gente vê isso com outras vacinas. Então, essa dose de reforço é para reestimular o teu sistema imune a manter o nível alto de anticorpos. Quem mais precisa? Quem pior responde. E quem pior responde? As pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm alguma dificuldade em responder às vacinas, e nós, profissionais da saúde, que somos muito mais expostos e tomamos lá no começo, em janeiro, fevereiro, a gente tomou, e a maioria de nós tomou a vacina da Coronavac, que era a vacina disponível naquele momento. Então, para essa população toda, é indiscutível a necessidade da terceira dose, uma dose de reforço que já está acontecendo. Em relação à população toda, então vamos supor que quem está me ouvindo agora tem, 40 anos, já tomou 2 doses e ainda não faz 6 meses da segunda dose. Vou precisar fazer a dose de reforço? Provavelmente sim. E por causa disso, o próprio Ministério da Saúde já planejou para 2022 a compra, sim, de vacina para toda a população brasileira acima de 18 anos, a hora que faz os 6 meses da última dose. Então, deixa ter mais estudos, deixa vir mais resultados em termos do tempo, da duração da proteção. Será que a duração da proteção de alguém de 70 anos é a mesma de alguém de 40? Não sabemos ainda. Então, deixa as coisas seguirem, mas o que nós temos que fazer como saúde pública é já pensar na possibilidade e já estar preparado, caso seja necessário, poder oferecer para a população brasileira. Última pergunta, prometo, e eu peço desculpa à senhora por essa pergunta que eu vou fazer, que essa não é uma pergunta que a gente faz para uma cientista, uma pergunta que a gente faz para um profeta, mas eu vou perguntar. A senhora acha que a gente já está no fim da pandemia? Olha, isso realmente só é uma bola de cristal, né? O que me faz olhar com um olhar que eu não acho que eu acho que em 2022 a OMS vai sim declarar o fim da pandemia. Mas tem um continente que me preocupa, que é o continente africano. Sim. Se a gente for ver a porcentagem, acabamos de falar que o Brasil, metade dos brasileiros já estão com 2 doses de vacina e 70% dos brasileiros têm pelo menos uma dose. Vamos lá para a África. Você sabe qual é esse número na África com pelo menos uma dose? Não. 3%. Meu Deus. É muito pouco, muito pouco. Então, se a gente não tiver essa equidade de vacinação,
O mundo não está, não adianta eu pensar regionalmente, nós estamos diante de uma pandemia, o vírus não conhece passaporte, não conhece fronteiras, então assim, eu te diria que eu vejo com bons olhos, eu acho que nós estamos mais perto do fim do que nós estávamos há um ano atrás, mas precisamos pensar de uma forma, quando eu digo precisamos, não sou eu, você, é o mundo inteiro, no sentido de sim, também fornecer, porque esses países não vão conseguir comprar, mas conseguir fornecer para esses países pelo menos a primeira dose de vacina para a gente ter a diminuição da circulação desse vírus de uma forma mais global. Doutora Rosana Richman, muito obrigado. Olha, eu sei a senhora é tão ocupada, ocupadíssima, e nos atendeu de uma forma tão solícita, delicada. Muito obrigado. Obrigado mesmo, imensamente. Eu quero só deixar o Instagram da doutora Rosana, Rosana Richman, né, no Instagram. Richman é R-I-C-H-T-M-E-N-N. Tá aí, não precisa eu soletrar. Rosana Richman, siga no Instagram, muito obrigado e mais uma vez agradeço em nome da população, em nome do Brasil, a vocês cientistas por tanto esforço, né, sobre-humano de ter feito com que a gente pudesse estar nesse estágio para que alguns dias a gente possa dizer vencemos. E se vencemos, vencemos pela ciência, vencemos por pessoas como a senhora. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigado pelo papo e cuidem. Está faltando menos do que a gente imaginava. É verdade, obrigado. Nossa, que beleza, viu?